Oi, esse é o nosso projeto final da matéria de AP2 do professor Guilherme, da Faculdade Federal de Goiás. E os integrantes são Gianluca, Leme, Bruno Aires e Paulo Vitor. E o projeto é um sistema de xadrez imprimindo um tabuleiro. Na nossa primeira package, a gente tem o nosso program, que tem alguns prints de source target que vão ser mostrados no sistema quando ele estiver rodando. Ah, beleza, sistemas de print. E a gente tem nossa UI, que é a nossa interface para os jogadores. Aqui tem nossas classes importadas. E tá, vão ser todas explicadas ao resto do decorrer do vídeo. E aqui a gente tem os prints de partidas, né? O turno, esperando um jogador jogar e quando ele joga. Aqui tem o sistema quando ele dá o checkmate, quando algum player vence, ele mostra a cor referente ao jogador que ganhou. Todos estão definidos como white ou black dentro do tabuleiro. Aqui a gente tem o nosso tabuleiro que vai de A até H. Ele está imprimido também no tabuleiro. E aqui tem as peças capturadas que mostram aqui quando você roda o programa. Quando as peças foram capturadas de cada lado, como white e black aqui. E a gente tem a package do board game, com uma classe board. E a gente colocou algumas exceções aqui. Que é quando o jogador faz um movimento que a peça não deveria fazer. Ou que ele errou, apertou fora do tabuleiro, tentou fazer um movimento que não existe na peça. E a gente definiu ele sempre como null, porque ele sempre vai voltar. Ele não vai fazer o movimento. Esse aqui é a board exception, que a gente puxa na classe board para fazer as exceções que a gente tem. E cada exceção tem uma frase em inglês. Aqui a gente tem a nossa piece, que são as peças. Aqui tem todos os movimentos possíveis. E vai ser mais explicado quando chegar nas pecinhas. Aqui a gente tem a nossa class position, que são as posições da peça no tabuleiro. Vai ser mais explicado no chess match quando estiver na parte das peças. Mas, resumidamente, a gente tem o row e o column. São as colunas e as laterais do nosso tabuleiro. Então, professor, na nossa package de chess, ela possui uma subpackage de pieces, onde está definida as classes de cada peça. Nela definimos uma classe pública, a public class, para que as peças possam ser movidas, né? Então, daí, definimos uma string, que no caso seria as iniciais de cada peça, né? B, temos K para King, o Knight seria o N, enfim. Então, cada string dessa, ela vai retornar a iniciais de cada peça para que, enfim, elas possam ser vistas no tabuleiro. Desde que, né? Aí, cada uma dessas peças, ela possui uma posição, que seriam essas posições, né? Para tanto as posições que elas ficam no próprio tabuleiro, e também quando elas vão assumir nos seus movimentos. Por exemplo, movimento do cavalo, o K, que eu tinha apresentado em King, ele vai, por exemplo, mover uma casa para cima. Ele vai ser tirado dessa posição e vai ser lido para outra posição. Você vai como se eu excluísse o K de uma posição e colocasse em outra. E também está predefinido dentro dessa subpackage
os movimentos iniciais. O movimento de cada peça. Tanto seja ele do rei, quanto do bispo. E é isso. Então, continuando nosso trabalho de AP2 aqui, eu sou aluno Paulo Vitor Garcia Mota. Depois da explicação dos nossos colegas de classe aqui, eu vou explicar sobre as principais possibilidades e as não possibilidades, ou seja, limitações que nosso jogo oferece. Primeiramente, a gente tem aqui as limitações do número 1 a 8 e as letras A a H. Sendo assim, uma das primeiras limitações que nosso jogo vai ter é de selecionar uma peça que não está no tabuleiro. Ou seja, se eu selecionar uma peça que extrapola o limite de letras e de números, ele vai dar um erro. Vamos dar um exemplo aqui de Z20. Opa, Z20. Se eu colocar Z20, ele dá um erro de posição. Você pode ver aqui que ele dá um erro de posição e reinicia a parte do... e pede para você colocar um input de novo. Então, se você extrapolar o limite, ele dá erro. Segundamente, se você tentar selecionar uma peça em que não está entre a coluna e as linhas, ou seja, uma peça que está numa posição nula ou vazia, ele também dá erro. Por exemplo, se você tentar selecionar o C3, que é uma peça que não tem, que é um espaço que não tem peça nenhuma, ele dá erro. Vamos lá? C3. Ó, a peça de posição, ele não possui peça naquela posição. Então, voltando aqui. A terceira possibilidade é tentar mover uma peça para um lugar que não pertence a ela. Ou seja, se você pegar uma peça e mover para um lugar que não pertence a ela, ou seja, todas as peças do xadrez, ela tem movimentos específicos. Se você tentar fazer um movimento lá que não pertence a ela, ele também dá erro. Por exemplo, vamos pegar o cavalo. O cavalo aqui no xadrez originalmente possui na parte B1 ou G1. Então vamos pegar aqui B1, por exemplo, que é o cavalo, que se move em L originalmente. Então aqui ele te dá o leque de possibilidades. E são duas, no caso. Então se você tentar mover, por exemplo, para o B3, onde não é possível originalmente o cavalo ir, ele dá erro também. Tentando aqui, fica B3. Ó, a peça escolhida, ele não obedece à lei da posição. Então, vamos dar uma reiniciada aqui. Então a gente vai tentar aplicar um checkmate oficial, né? Como a gente testou os erros dele, agora a gente vai testar o checkmate oficial. Como a gente vai começar com as peças brancas, a gente vai começar com a possibilidade E2, onde ele pega E2 e tem essas duas possibilidades, e vai jogar ela pro E4. Então, o peão veio pro E4. Seguindo, agora as peças pretas. O E7 para a posição E5. Eu estou tentando dar um cheque de pastor, para quem conhece, é um dos checkmates mais rápidos que tem no xadrez. Então os dois peões ficam encarando um ao outro. Próxima jogada a gente vai usar o D1 para o H5. Sendo assim, jogou a rainha para o canto do tabuleiro. Se a gente selecionar o cavalo na B8 como peças pretas e mover ele para C6, a peça vai ficar assim. Então, recapitulando, vai ter dois peões na frente, uma rainha aqui avançada e um cavalo aqui também tentando controlar o centro do tabuleiro. A nossa última jogada foi o C6, então a gente vai pegar com as brancas e jogar F1 para C4. Então vai ficar aqui, ó. A gente jogou de F1 para C4. Depois G8 como pretas para F6. E por fim H5 para F7. Formando assim um checkmate do pastor. Porque eu joguei a rainha aqui, a rainha tá ameaçando o rei, e tem um bispo aqui protegendo a rainha. Ou seja, mesmo que comem a rainha, o bispo consegue matar aquela peça, provocando checkmate. E é assim que você consegue finalizar assim que finaliza o nosso código aqui do projeto xadrez em Java.